pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uns 5 minutos de processo. Hoje o nosso tema é uma matéria que aparece com grande frequência na vida dos advogados, mais cedo ou mais tarde eles se deparam com a situação da chamada prova emprestada. O que é a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso? O CPC 73 não tinha regulamentação sobre o assunto, o CPC 15 passou a regulamentar lá no artigo 372, permitindo a produção de prova na modalidade emprestada. O que isso quer dizer? Uma prova que foi produzida em outro processo, agora eu quero utilizar num processo atual, num novo processo. Tá? E ali também estabelece que o juiz vai atribuir a ela um valor que seja adequado, observando-se o contraditório. Porque qual é a grande questão, a grande razão de ser da prova emprestada? Bom, basicamente existem dois motivos. Um deles é a economia processual, ou seja, é mais barato normalmente eu produzir a prova nessa modalidade do que eu ter que repetir uma perícia ou coisa que o valha. E também é menos custoso no aspecto temporal, ou seja, eu vou demorar menos tempo, já que eu estou trazendo direto o laudo pericial já pronto para um processo sem ter que fazer uma perícia do zero. Outra realidade é que pode ser que simplesmente aquele meio de prova já não seja mais possível de ser realizado, porque o objeto se deteriorou lá, que ia ser periciado, a testemunha já não consegue mais ser localizada e assim por diante. Tá? Bom, mas aí a gente se depara com duas situações distintas na prova emprestada. Eu posso ser a pessoa interessada em produzir a prova emprestada, ou eu posso ser a pessoa interessada em me manifestar sobre a prova emprestada. Bom, se eu quero produzir a prova emprestada, um elemento importante que eu tenho que levar em consideração é o quê? A minha estratégia processual, o meu planejamento probatório. Porque se eu queria, por exemplo, fazer uma perícia nesse processo novo, e eu não faço esse requerimento, simplesmente apresento o requerimento de produção dessa prova emprestada, se o juiz indeferir a minha produção de prova emprestada, pode ser que eu também acabe sendo prejudicado, porque eu já posso ter tido preclusão no meu requerimento da prova pericial. Então, isso é algo que tem que ser muito bem examinado para que não se percam oportunidades probatórias ao longo do processo. Também a gente precisa lembrar o seguinte: ela é uma prova que ela vai sempre se apresentar documentada de alguma forma, mesmo quando não era um documento lá na origem. Né? Porque eu posso trazer uma prova documental, ok. Mas se eu quiser trazer um laudo pericial, eu quiser trazer um depoimento que foi de uma testemunha, isso sempre vai vir documentado de alguma forma, através do próprio laudo, através de uma gravação de uma audiência, uma degravação, um termo, enfim. Então, isso sempre é juntado no processo num momento que seja necessariamente oportuno. Aí a gente tem que lembrar os artigos 434 e 435 do CPC, que eu preciso juntar com a inicial e com a contestação todos os meios, né, todos os documentos que eu já disponho na época da propositura ou na época da defesa. Se a prova emprestada ela vai vir documentada de alguma forma, já são nesses momentos, se eu tiver acesso a ela, né, não estou pensando nas exceções do parágrafo único do 435, já são nesses momentos que eu tenho que trazer essa prova para o processo, sou pena de perder a oportunidade. Olha aí o vídeo do professor Sérgio Porto, que ele fala sobre conduta processual, o parágrafo único reforça ali a ideia de boa-fé, então a gente tem que ter um cuidado muito grande na produção da prova emprestada e do seu momento. Tá? Outra questão importante é eu pensar na perspectiva de que o juiz, claro, tem que dar a oportunidade, nos termos do artigo 436, 437 do CPC, para outra parte se manifestar sobre a prova que está sendo produzida, para que ela possa exercer o seu devido e efetivo contraditório, direito ao contraditório. Bom, então a gente pensa na perspectiva da outra parte. Bom, eu estou sendo intimado para me manifestar sobre uma prova que foi trazida pela parte adversa de um outro processo. Se eu já vislumbro que ali pode ter algum prejuízo aos interesses do meu cliente, é nesse momento que eu tenho que me manifestar. Por quê? Porque senão eu vou permitir num primeiro momento, sem olhar com muito cuidado essa prova emprestada, e pode ser que essa prova seja determinante para julgar a demanda em questão. Tem até um julgamento do STJ no qual, num primeiro momento, a defesa lá no processo criminal concordou com a prova emprestada para depois dizer que ela estava eivada de nulidades. Mas só um momentinho. Isso aí revelou uma conduta sinuosa, disse lá o STJ, dentro do processo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, tanto para usar quanto para se manifestar sobre a produção da prova emprestada. Por quê? Porque o contraditório não é o único direito, né? Não é a única garantia das partes que tem que ser levada em consideração pelo juiz. Existe o direito de produzir prova, existe o direito de defesa, enfim, existe o direito, né, a tutela, a proteção dos direitos.
Então, todos esses elementos têm que ser muito bem examinados na hora da gente ter a produção da prova emprestada. Tá bem, pessoal? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.